da partida de hoje é um resumo do Ceará na temporada até aqui. Eu acho que muito parecido com o que foi em 2020, o Ceará falhou na hora de decidir, na hora de ser decisivo, de ser mortal, de resolver. E além são problemas, eu acho que maiores do que especificamente a falta do centroavante, que a gente falava sempre, repetia a frase, o campo falava, o campo gritava. E tudo que se falou do Kleber recentemente, os gols que ele fez, muito mais pelo folclore. Acho que pouca gente estava realmente acreditando que o Kleber seria uma peça que podia resolver para o Ceará nessa fase decisiva. Era uma expectativa que ele, hoje, de alguma forma, ocupasse um espaço que a gente tentaria ter o Matheus Peixoto para o próximo jogo. Mas a figura do Kleber é muito característica, assim, das oportunidades que ele teve hoje. Não o jogador não tem culpa. O jogador é mais uma vítima. Quando ele saiu de campo, foi vaiado e aplaudido por parte, vaiado, parte aplaudia. Mas o jogador é mais uma vítima dessa situação. É inconcebível, é absurdo, é inaceitável. Sob nenhum aspecto se aceita que um clube com orçamento de 161 milhões vá para uma decisão de vaga, um jogo decisivo com o Kleber. Não dá, não tem condições. A gente sabe que não dá. Não é hoje, foi hoje, não foi ano passado. O Kleber é um jogador esforçado. Mas a gente não tá aqui mesmo falando bem do Kleber. Eu acho que hoje foi pontual os gols que ele perdeu. Quanto custou ao Ceará, não só financeiramente, mas animicamente. A torcida do Ceará gosta muito da Copa do Nordeste. Assim, é uma competição que, para o Ceará, a torcida se identifica muito, gosta muito desse Copa do Nordeste, porque ultimamente está sempre chegando nas finais. Bicho, a importância da Copa do Nordeste cresce a edição a partir do engajamento da torcida. E é aquela bola de neve falando em um efeito positivo, né? Quanto E o mais Ceará, o time né? Desde vão se engajando. 2013, Celso, que vem tendo bons resultados de Copa do Nordeste, sempre chegando nas fases mais adiantadas. Por exemplo, foi eliminado sem perder nenhum jogo, sendo a melhor defesa da competição. Mais um. E aqui, sobre o aspecto, fazendo uma leitura sobre o aspecto local, a competição ganhou importância, mas a torcida do Ceará, em específico, ela tem um carinho muito grande para a Copa do Nordeste. A torcida do Fortaleza, não. É impressionante, assim, vão para o jogo, mas eles é muito relacionado à questão do folclore da época da Série B, que eles postaram faixas. Meu segundo título mais importante, a Copa do Nordeste, tentando diminuir a Copa do Nordeste em comparação à Copa Série B, que o Ceará não tinha. E a torcida do Ceará sempre se abraçou com isso, e a torcida do Fortaleza assumiu esse discurso de ser uma competição menor. E assim, isso traz... Hoje o Ceará bateu a marca de 38.500 sócios torcedores. Começou uma campanha que provavelmente vai ser para lançar um outro uniforme. E isso tudo é impactado pelo erro de planejamento do departamento de futebol. A saída do Jorge Macedo, assim como a antiga saída do Segurado, não importa o nome que esteja na entrevista coletiva ao lado do jogador. A gente sabe que no Ceará, o nome e o sobrenome de quem comanda o futebol, e sem ter capacidade para isso. Quem está lá no departamento de futebol é só a pessoa que vai botar a cara na apresentação, para isso eliminar mais atrito com a torcida. Mas é impressionante a falta de autocrítica, a falta de humildade, a falta de reconhecer que está errado. Porque é impossível que você exija que uma torcida que faz o que a torcida do Ceará faz passe novamente por outro vexame no intervalo de poucos dias. Não tem o que se dizer na torcida do Ceará. É um planejamento falho, é um planejamento ridículo, e que redunda em mais uma eliminação. É um time, a gente já falou muito aqui sobre mentalidade. E você pode, existem elencos, a gente fala muito. O elenco do Inter, que foi vice-campeão brasileiro, era um bom elenco, mas como não ganhou, se desgastou com a torcida e foi exigido uma reformulação. Aquele time estava desgastado e começou a jogar mal. O Ceará não é o problema, não é o elenco, não é o time, a mentalidade está impregnada em quem dirige o clube.
É uma mentalidade de fracasso que está impregnada em quem dirige o clube. Você pode trocar os 30 jogadores do elenco. Se o cara chegar lá dentro e a primeira coisa que ele for ver não for a sala de troféu e mostrar, cara, é isso aqui. O foco é esse. E é uma coisa que eu já mencionei aqui. Não existe você ir para uma coletiva, toda vez você chega na entrevista coletiva do Ceará, não é culpa do clube, porque os repórteres estão lá, os jornalistas estão lá para perguntar. O que você achou da estrutura do Ceará? O que você... Bicho, isso não é o objetivo. Isso é o objetivo. Isso não virou objetivo. O objetivo do Ceará é ganhar título, é chegar. E a mentalidade da gestão é tão forte em números, em estrutura, em patrimônio, que esquece o mais importante. Isso desgasta a relação com o torcedor. É um time que simplesmente não sabe decidir, não sabe chegar. A gente vinha comentando em várias oportunidades. Inclusive, eu cheguei a falar no jogo contra a Tuna Luz, olha, o Ceará não sabe se jogar contra time retrancado, não sabe se impor o seu futebol, mas é impressionante como o time do Thiago Nunes está tendo variação de repertório tático. Aí hoje, no jogo decisivo, o time regride. O time chega na linha de fundo, bola na área. Chega na linha de fundo, bola na área. Ficou um jogo nodorrento, ninguém aguentava o jogo mais. Eu acho que o Ceará, o Vina muito mal, muito abaixo. E ele é um cara que sempre costuma aparecer nas decisões, mas hoje muito mal, muito abaixo. E o CRB começou melhor no jogo, procurou mais o jogo no começo do jogo. Eu acho que o Ceará sentiu, estava desorganizado, é como se tivesse um buraco no meio campo, aquela bola não circulava bem ali. Eu não acho que tenha sido só pela entrada do Sobral no time titular. Eu acho que o Sobral não foi bem, mas eu acho que esse meio-campo, o Ceará perdeu esse meio de campo, não foi só pelo Sobral. É como se faltasse um diálogo, é como se as peças hoje do Ceará estivessem perdidas. E isso, lógico, tem um componente tático, mas isso tem um componente emocional, um componente técnico. E essa questão do time fracassar em momentos decisivos de forma reiterada, isso vai criando uma aura, vai criando um clima. Você já entra no vestiário dizendo, olha, recentemente, ano passado, a gente perdeu a Copa do Nordeste, foi eliminado na Sul-Americana, foi eliminado do estadual, numa sequência de uma semana atrás da outra. Aí o time chega no momento decisivo da Copa do Brasil, a mesma coisa. Aí o time chega próximo da vaga da Libertadores, no jogo decisivo, de novo. Isso vai virando recorrente, isso vai criando, se isso não for cortado urgentemente, vai virar algo permanente na mentalidade do clube. A própria torcida vai chegar no campo afetada pelo poder decisivo. Eu brinco muito assim que eu sou muito cabreiro com o jogador, assim, o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo é impressionante como ele vai perder o pênalti na hora decisiva, assim. Quando o Nino foi para a última cobrança, eu falei assim, isso é um clássico mesmo. Olha a merda aí. De sempre. Ele pode ser o craque do time, mas eu falo do destaque da partida. Eu acho que essa lenda surgiu em 86 aqui no Brasil. Brasil e França. Pra mim, a construção dali, essa história do craque perder o pênalti e tal. Aí vem com Baggio, depois reforçando o teto, não é nem que é um craque, momento muito não é emblemático. Geralmente, eu vejo é o cara que resolveu. O cara que jogou muito na partida. Edmundo em Vasco Esporte, naquela Copa do Brasil, né? Então o Ceará acabou, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, acabou se encontrando no jogo, mas perdendo muita chance, insistindo muito em bola alta pelo Clebão. O Vina sem conseguir fazer a bola rodar, muito mal também. O Mendonça mais apagado no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu achei que o Mendonça voltou melhor. O Ceará voltou melhor. Eu acho que o Ceará voltou melhor, muito puxado pelo Mendonça e pelo Nino. Explorando mais as pontas, mas o problema era sempre o arremate e a finalização da jogada. Tanto a decisão de sempre alçar a bola na área, como as finalizações dos atacantes. Não tem como a gente contar com o poder de finalização do Kleber numa decisão dessa. E você não ter peça no elenco, isso tudo reflete também no planejamento de futebol. Você tem uma peça que podia ser interessante, como o Dentinho, chegou fora de forma, demorou para chegar.
O Matheus Peixoto demorou para chegar, não reuniu condições também de estar hoje no jogo decisivo. E é um dinheiro que vai ter que sair de algum canto. O salário desses jogadores tem que sair de algum canto. Eles não chegaram a tempo por culpa do próprio planejamento, e isso torna o investimento feito neles ainda mais caro, né? Por culpa do investimento que não foi feito antes. Aquela de sempre que a gente costuma comentar já virou até piada no clube, né? Os torcedores dos outros times estão percebendo. Rapaz, a gente pensava que era brincadeira do torcedor do Ceará, que diz que todo goleiro faz um DVD contra o Ceará. E do Diogo Silva era certeza, é certeza. Teve batida de falta do Vitor Luiz, teve... Mas não acho que foi isso que resolveu a partida, não. Acho que a incompetência do Ceará foi o fator decisivo. A falta de vontade de decidir, sabe? E você percebe que é uma mentalidade impregnada. Você vê o time precisando atacar, precisando dar um sufoco no adversário, e você vê o time tocando de bola de lado, você vê zagueiro tocando a bola de lado. E eu acho que isso passa muito no jogo de hoje. A gente já vinha criticando mexidas do Thiago Nunes, a gente já vinha criticando decisões que ele teve, mas hoje ele errou tudo. Ele conseguiu errar tudo, desde o timing das mexidas. Ele demorou muito para mexer. Ele usou 2 vezes substituição para tocar um jogador. E teve uma hora que ele chamou o Dentinho para conversar, que o Dentinho estava próximo para entrar. Tinha um jogador do CRB entrando, ele podia ter botado junto. Ele demorou 10 segundos, perdeu essa substituição. Demorou 10 segundos para a substituição. Chamou o Dentinho aqui, o Dentinho podia ter entrado junto. Foi justamente a substituição que a gente perdeu para a entrada que era para ter sido a substituição do Vitor Luiz, né, que ficou lesionado. Então o Ceará ainda teve a sorte de perder 2 dos seus melhores batedores, né, por lesão, tanto o Vina como o Vitor Luiz. Então, assim, a partida foi como a gente estava falando, foi um resumo de tudo que o Ceará fez no ano. Péssimas decisões, falta de poder de decisão, falta de vontade, e já se fala na possibilidade da queda do Thiago Nunes. Eu estava até conversando sobre o assunto, e eu não tenho, sinceramente, uma opinião formada, porque, apesar dos erros dele hoje, eu acho que a mentalidade é o grande problema do clube, e eu não acredito que exista um outro treinador capaz de mudar essa mentalidade da gestão. Parece que o torcedor do Ceará está fadado a esperar essa gestão acabar e conviver com esse tipo de costume. Se adaptar com a falha, com o fracasso, em chegar na decisão e você não chegar na decisão confiante. E é uma coisa, no grupo do Clube 45, eu falo porque é uma amostragem que a gente tem sobre futebol, que parece que está todo mundo conhecendo um pouco mais como é o pensamento do torcedor da gente. Quando alguém fala assim, o Ceará é amplamente favorito, mas não é reversa. A gente fala, o Ceará não sabe decidir. E recentemente isso se torna pior. Então, a própria vantagem conseguida nos pênaltis, o Ceará abriu 2 pênaltis e não soube decidir. Então, todo o foco hoje é nessa falta de vontade. Eu acho que precisa ter reflexos mais duros, mas acredito que não tenha. Não tenha. Eu acho que vai ser uma sequência de um clima mesmo de afastamento da torcida. Porque depois de tanta turbulência política no clube, modificações do departamento de futebol, que a gente sabe que são fachada, você tira um executivo de futebol para colocar outro que já estava lá, que tinha uma função meramente burocrática, era um burocrata, um secretário, aí você coloca ele para assumir o papel do executivo de futebol. Você está praticamente admitindo que aquele que saiu não era quem tomava as decisões. Se você tira ele e coloca um burocrata, que era como se fosse auxiliar dele, para assumir a função, você diz, não, outra pessoa decidir isso aí. Então, assim, depois disso, quando o clube, a torcida percebeu que era uma mudança meramente protocolar, para ser um cala-boca mesmo, eu acho que a sensação que eu percebo vai ser de desânimo, de afastamento. Eu não vejo uma busca por protesto, por maiores mudanças. Eu acho que é esperar. São vários dias agora sem jogar, o próximo jogo é pela Sul-Americana, imagino que vai ser um público ridiculamente ridículo para o Castelão, para o jogo inicial, assim. Era para ser um jogo para 50 mil pessoas. Muita gente já falava em viajar.
É o peso do resultado, né, velho, no Não, futebol. É impressionante. Muitas pessoas falavam em viajar, eu vou para a Sul-Americana. Tinha um grupo de 20, 30 pessoas que só falavam disso todo dia. Ninguém vai mais. Não tem. Isso é o pior sentimento. Assim, enquanto a torcida está revoltada com a diretoria, ainda é interessante, porque tem alguma construção. Quando a torcida simplesmente assim, não adianta. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Porque eu já mencionei aqui, vou repetir. É até dura essa frase, mas o Ceará é uma SAF que alguém comprou, mas não pagou. É o pior modelo de SAF. Porque é alguém que se veste de um perfil de dono do clube, mas não pagou, não desembolsou os milhões para isso. É o pior tipo de SAF. Porque o torcedor não vota, o torcedor não é escutado, o torcedor é provocado. Assim, tudo que essa atual gestão pode fazer para provocar o torcedor, para confrontar. A torcida pede para o jogador tal não vir, a gestão vai e confronta. Então, assim, dessa vez eu acho que é um sentimento mais de largar, assim, de desânimo mesmo, assim. E a torcida está muito preocupada com isso, com esse sentimento impregnado, assim,